Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Hoje nós vamos ver aqui a questão da santificação. Eu quero trazer para os irmãos uma leitura sobre a santificação de uma forma bem objetiva, clara e assertiva. E tenho certeza que os irmãos serão abençoados. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte aqui do canal Teologia de Tudo Um Pouco, deixe seu like, seu comentário e, se for possível, compartilhe os nossos vídeos. Pode ser que ajude algum irmão na sua caminhada cristã, ok? Então, vamos ver a natureza da santificação. A natureza da santificação. A santificação tem origem em Deus, que é santo. A santificação é o princípio de identificação do crente com o próprio Deus. Na sua natureza santa, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro 1,15. Até antes da reforma, a igreja associava a santificação às obras, mas depois da reforma, em 1517, em que se resgatou o sentido bíblico da justificação pela fé, ficou claro, ao menos para aqueles que aderiram à reforma, que as obras são resultado da graça de Deus na vida de um salvo, acompanhando a salvação e não o meio eficaz pela qual se pode obter a salvação. A santificação consiste em duas partes: a mortificação do velho homem, o corpo do pecado, a vivificação do novo homem criado em Cristo Jesus para as boas obras. Portanto, implica mortificação. O velho homem é mortificado pela santificação. Esse é um processo lento que requer um exercício diário, o qual vai pondo para baixo a força do pecado. Sabendo isso, que o vosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Romanos 6:6. O processo negativo, mortificação, e o positivo, vivificação, não acontecem separadamente, são simultâneos, diferentemente do que muitos compreendem. A santificação não tolhe o crente, fazendo dele uma pessoa tímida e escondida, como se vivesse numa cláusula monástica. A santificação é vida, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. 1 Pedro 3:18. Etapas da santificação. Vamos dar uma olhada nisso aqui. A santificação não se parece com a justificação, nem com a regeneração em termos de tempo. Ela segue essencialmente 3 etapas. Vamos ver essas 3 etapas. Inicia-se com a justificação e com a regeneração. Há aqui grande semelhança entre justificação, a regeneração e a santificação. Paulo acentua bem as 3 ocorrências no crentes de Corinto. É o que alguns têm sido, mas haveis sido levados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito de nosso Deus. 1 Coríntios 6:11. Com a santificação, o crente ganha consciência de que está morto para o pecado, mas vivo para Deus. Romanos 6:14. Aqui ele vai dizer assim, é progressiva. A santificação é progressiva. 1 Tessalonicenses 3:12, 4, 1:9 e versículo 10. No ato da conversão, somos declarados santos pelo Senhor. Mesmo assim, todos os crentes têm o dever de seguir a sua santificação. Seguir a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Embora Paulo diga que os crentes estão mortos para o pecado, ele mesmo reconhece que o pecado permanece na natureza humana de cada um. Por isso, aconselha-os a não se renderem ao pecado. Romanos 6, versículo 12 e 13. Nessa progressão, o crente é transformado de glória em glória, tornando-se cada vez mais parecido com Cristo, segundo os Coríntios 3, 18. É contemplada no céu. Ninguém nesta vida pode orgulhar-se de atingir um grau pleno de santidade. Alguns movimentos históricos apregoam a perfeição cristã, ensinando que o crente pode alcançar a plena santidade neste mundo e nunca mais pecar. Entre eles estão os pelagianos, os semi-pelagianos, e numa distorção dos ensinos de John Wesley sobre a perfeição cristã, surgiram alguns grupos alegando duas coisas: que o crente, depois de regenerado ou depois de batizado com o Espírito Santo, nunca mais peca. A Bíblia exige perfeição dos humanos, Gênesis 17:1, Mateus 5:48. Porém, tal perfeição é relativa e não absoluta. Nenhum ser humano, por mais santo que seja, está isento de pecar. Provérbios 29, 1 Reis 8:46, Eclesiastes 7:20, 1 João 1:8. No céu, entretanto, ninguém mais sofrerá as aflições do poder do pecado. Lá, os que já chegaram pela morte do corpo físico são chamados de justos e aperfeiçoados. O lado divino da santificação. A santificação é uma obra tão rica que envolve a Trindade. É obra do Pai, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. 1 Tessalonicenses 5:23. É obra do Filho. Vós, maridos, amai as vossas esposas, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela para santificar. Efésios 5:25-26. É obra do Espírito Santo, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados no Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação e santificação do Espírito e fé da verdade. 2 Tessalonicenses 2:13. Agora nós vamos ver aqui a parte que compete ao ser humano e estamos encerrando. O lado humano da santificação. O Novo Testamento todo exorta os crentes a uma vida de total devoção ao Senhor, insistindo na necessidade do esforço humano para se atingir o alvo da vocação cristã, que é Cristo. Esse é um processo compensador. Na eternidade, colheremos os frutos de todo esse empenho. Assim, a santificação, que conta com a participação da Trindade Divina, como vimos acima, também requer dos salvos um esforço necessário e peremptório, porque não existe a menor possibilidade de alguém pretender morar no céu se não entrar pelo caminho da santificação. Se não houver santificação, a salvação não será completa. Assim como a água resulta de todas as moléculas de hidrogênio e um de oxigênio, o mesmo modo a salvação exige a justificação, a regeneração e a santificação. Para que seja completa o lado humano da santificação, compreende a fé, a consagração do corpo, Romanos 6:9, e a sujeição à palavra de Deus, João 17, versículo 17.